Qual é a lei que governa a sua vida? Segundo a Bíblia, existem duas maneiras de alguém ser governado. Uma é pela lei do Espírito e outra é pela lei do pecado e da morte. Em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2, está escrito assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sendo assim, é impossível que alguém possa viver por duas leis tão distintas. Ou vive segundo a lei de Cristo Jesus, que é a lei do Espírito, ou vive segundo a lei deste mundo, que é a lei do pecado e da morte. Há uma grande inverdade que implica na distorção das verdades bíblicas quando se afirma que o que importa é o cuidado com o espírito, neste caso, o espírito humano, que é o coração. Neste sentido, aquilo que fazemos com o corpo ou fora do corpo não traz juízo ou condenação. Na prática, podemos usar como exemplo um homem ou mulher que cometa traição e use como defesa que ele ou ela cometeu adultério, mas que o seu coração pertence ao seu amado ou amada e, portanto, estará livre de culpa. À luz da Bíblia, é impossível uma separação do corpo, alma e espírito. O homem é um ser trino, ou seja, 3 em 1, mas entrelaçados entre si. Apenas Deus pode fazer esta separação. Isto implica que somos totalmente indesculpáveis por aquilo que praticamos no corpo físico, que vai de encontro à lei do Espírito, ainda que nos julguemos sermos seres espirituais. Em Romanos capítulo 12, versos 1, Paulo escreveu assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há uma justiça divina. Todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, tanto os que foram governados pela lei do Espírito e os que foram governados pela lei do pecado e da morte. O que fazemos neste tempo presente ecoa na eternidade. Se estamos vivendo segundo o Espírito, devemos condenar o pecado na carne. A Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Tem muitos que, ainda que digam estar vivos, já estão mortos em seus crimes. Adultério, prostituição, bebedeiras, invejas, mentiras e tantos outros. É possível alguém que esteja morto voltar a viver? Segundo a Bíblia, a resposta é sim. Quando o pai do filho pródigo recebe de volta, ele se alegra e fala para seu outro filho: seu irmão estava morto e reviveu. Assim como o pecado já traz morte neste tempo presente, Jesus já nos proporciona uma nova vida por meio de sua ressurreição. A lei dos homens é a lei do pecado e da morte, que resulta em separação de Deus, tristeza, sofrimento e morte eterna. Mas a lei do Espírito de Cristo Jesus traz como consequência a vida eterna através da nova criatura que nos tornamos. Neste momento, a questão espaço-tempo já não existe mais. Jesus inaugurou uma nova era, a era do governo do Espírito. Qual é a lei que está governando a sua vida?